dois e-mail, um e-mail agora. Uous! Boa noite a todos. Mais um Uous Live, especial com Hermes Balbino, super professor. Tive um contato com ele na antiga Escola Nacional de Treinadores, tive aulas espetaculares e conversando com o pessoal do Mind Uous, o pessoal falou referência em inteligências múltiplas. Hermes Balbino, muito, muito, muito bem-vindo. Casa é sua, o Uous é sua e vamos para o que interessa. Tá bom. Antes de tudo, eu agradeço o convite do Davi Pelosini, né? E da equipe dele, né? Já senti que tem uma comissão organizadora aí de primeiríssima, né? Pessoas se movimentando, isso é muito bom de ver. Estou encontrando aqui pessoas queridas também, de quem tenho muitas saudades, espero vê-los pessoalmente em breve, né? E assim, agora respondendo ao convite, eu vim falar para vocês sobre esse assunto, né, que para mim é um assunto que me toca muito, que é o assunto de inteligência. Sempre gostei muito de lidar com isso durante a minha história como treinador, né? Eu trabalhei por muito tempo no basquete feminino, como preparador físico, trabalhei com a seleção nacional do basquete feminino por muito tempo. Tive o prazer de trabalhar com grandes jogadoras, né? A Paula, a Hortência, a Marta, a Janete, a Alessandra, a Cíntia, a Leila, a Ellen, a Adriana e toda aquela turma lá. E aprendi muito com elas, mas também busquei, nesse tempo de convívio e de contato, trazer elementos diferentes para contemplar também a expectativa delas em relação à própria evolução como das meninas como jogadoras, do grupo como uma equipe. E aí eu fui presenteado em algum momento da minha vida com a apresentação dessa teoria das inteligências múltiplas. Quem me apresentou a teoria foi um professor muito amigo que eu conheci numa viagem que eu fiz, o professor Carlos Henrique Silvestre. Ele também se interessa muito pela questão da inteligência dos movimentos, né? Ele tem uma formação em ginástica artística, ele é professor de ginástica artística até hoje, e ele é também muito interessado nessas questões, né? Do ambiente como um elemento desafiador, das pessoas como respondem a isso, e a inteligência virou aí um ponto de referência para a gente. Então, ele me apresentou e aí eu me encantei com a teoria. Era um momento ainda muito recente da teoria no mundo e não existiam muitos estudos sobre isso ainda, além do próprio Gardner, que é o autor da teoria. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre o percorrer, né, dessa percepção do fenômeno esporte, de como nós podemos organizar práticas a partir desses conceitos, dessas ideias, desde a iniciação, especialização até o treinamento para o alto nível de exigência. Não vou falar absolutamente de tarefas, exercícios, mas dos princípios que regem a organização dessas práticas nessa minha visão. Hoje eu tenho a graduação em Educação Física e Psicologia, né? Faço uma consultoria para atletas e técnicos, ajudo essas pessoas a organizarem os processos de treinamento com também essa teoria das inteligências múltiplas, né? E também devo essa parceria na construção desse propósito ao professor Roberto Rodrigues Paes, que foi o meu orientador do mestrado e doutorado, e também a um outro professor que é muito conhecido de vocês, que é o professor Dante de Rose Júnior, né? Que nós sempre também estamos aí organizando alguns movimentos. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês e a gente vai começar a falar a partir dela, tá bem? Vamos lá. Então, a ideia é a gente falar sobre a leitura do esporte, né, e como que essa concepção das inteligências múltiplas pode caber ali dentro, como é que nós podemos organizar práticas a partir desse conhecimento, né? Então, o mais importante no primeiro instante é reconhecer a potência pedagógica do esporte, ou seja, o que ele contém e que cabe ali, né, para nós desafiarmos essas pessoas que estão na prática esportiva, seja na iniciação, especialização ou treinamento, com
esse pano de fundo que são as inteligências múltiplas, né? E esse potencial que as pessoas têm em responder aos desafios do ambiente esportivo, no caso, a partir desse conjunto, né, de propriedades cognitivas que todos nós temos. Lembrando sempre que em qualquer experiência humana, nós estamos num lugar, né, interagindo com pessoas, dentro de um espaço físico, nos mostramos ali através dos nossos comportamentos, que são organizados previamente a partir de estratégias de pensamento, né? E ali nós temos também a vivência, a expressão de crenças e valores, e do autoconceito que cada sujeito faz de si mesmo, né? E servimos de alguma forma a um sistema em funcionamento, que pode ser uma equipe, pode ser é, um, um conjunto de pessoas, pode ser uma instituição, enfim, nós temos uma experiência que é organizada e nós nos expressamos através da linguagem corporal nesse ambiente que chamamos de prática esportiva, né? Para nós entendermos um pouquinho um melhor uso desse conceito das inteligências, é muito importante caracterizar a modalidade com que nós trabalhamos, né? É importante entender como o jogo esportivo coletivo, se for o caso, acontece, né? Como que se for uma modalidade individual de desempenho, né? Como que as capacidades físicas se expressam, como a pessoa se organiza ali dentro, não é? Esse jogo é de cooperação e oposição entre equipes ou não, não é? É diferente, por exemplo, eu olhar para o basquetebol e olhar para o voleibol sobre, por exemplo, a ação no espaço compartilhado, né? No voleibol eu não posso invadir o espaço lá do meu adversário, no basquetebol eu já posso. Então, no basquetebol existe o espaço compartilhado, no voleibol não, né? Então, as pessoas buscam preservar espaços. Tudo isso para entender também como essas pessoas atuam simultaneamente sobre o objeto do jogo, que é a bola, né? Como é que elas progridem pelo campo do jogo, não é? Como é que se concretizam as ações que levam à finalização ao alvo, não é? Como que a ofensiva e defensiva se organizam. Então, no voleibol existe uma característica, no basquetebol outra, no futebol outra, pelo número de integrantes, pelo espaço que existe disponível. E tudo isso será levado em conta quando nós pensarmos, por exemplo, na inteligência corporal sinestésica ou na inteligência espacial, né? É importante, sim, conhecer as regras do jogo, não só as regras para jogar, mas os detalhes das regras, que, na verdade, as regras, elas impedem alguns movimentos, mas elas levam as pessoas a fazerem alguns movimentos. Então, conhecer regras é conhecer o potencial de produção de movimento que um jogo tem, né? Então, o que a regra impede de fazer, né? Ela permite explorar novos movimentos e, a partir disso, o que pode surgir? Reconhecer o espaço de jogo, quer dizer, por onde eu posso me movimentar, né? Para que servem aquelas marcas no campo de jogo? Como é que eu posso explorar essas marcas? Depois, entender como que um árbitro, ele que faz a mediação, como é que ele atua no jogo? O árbitro, por exemplo, ele tem uma função pedagógica muito importante dentro da iniciação esportiva, né? Que muitas vezes algum aluno, um aprendiz, quando ele faz alguma coisa que não está de acordo com a regra, ele perde a posse de bola, ele é punido. Então, isso pode ter um significado para quem está jogando, para quem está aprendendo, né? Então, a participação dos árbitros é muito importante, né? Esse jogo, né, ele é organizado por instituições que dão direção para a modalidade de alguma forma, né? A gente vê, por exemplo, o basquetebol foi a modalidade, talvez, que mais sofreu mudanças de regras desde o seu surgimento. Mas a mudança das regras, elas têm uma função, né? Que é deixar o jogo cada vez mais emocionante, cada vez mais imprevisível quanto ao vencedor de uma partida de basquetebol, né? Muito bem. Então, a gente pode olhar a partir desse primeiro instante, né, sobre essas caracterizações básicas, um processo que eu chamo de caracterização e estratégias avançadas para entender um pouquinho mais, aí sim, sobre o surgimento dessa ideia das inteligências, né? Então, o jogo em si, o jogo coletivo, ele é permeado pelo que nós chamamos de imprevisibilidade, né? Ele é orientado pela imprevisibilidade. Nós não entendemos, por exemplo, ou não sabemos qual é a sequência de movimentos que um jogo esportivo coletivo tem. A gente sabe que é possivelmente previsível. O número de pessoas que jogam, o objeto do jogo, a quadra, o campo, não é?
mas a sequência de movimentos, como que as pessoas vão se comunicar através dos seus movimentos corporais, nós desconhecemos. Isso leva, obviamente, a um número muito grande de situações de problema que ocorrem no jogo, né? Então, esse conceito para a gente é chave para entender como que as múltiplas inteligências vão aparecer aí. Muito bem. Para interagir, então, nesse espaço, nesse ambiente de jogo, é importante, sim, responder de forma a apresentar soluções para essas situações de problema, nesse projeto de operação conjunta entre as pessoas que vão tentar levar a bola para um lado, dos outros que vão tentar impedir esse avanço, e assim nós vamos nos deparar com a tal da oposição, não é? Ou seja, sistemas que se opõem, não é? Sistemas de equipes adversárias que se opõem e que querem destruir, na verdade, as estratégias de movimentos uns dos outros, né? E assim também o jogo ele se constitui através da variação do tempo, do espaço, levando sempre aí ao surgimento da emoção, até por conta dessas situações imprevisíveis. Então surge o medo, né? O medo da derrota, a expectativa, a esperança da derrota, a alegria de um movimento bem sucedido, ou a tristeza por uma situação fracassada. E a gente sabe muito bem que as emoções elas distorcem as percepções. Então, o jogo, antes de tudo, né, entendendo aqui que realmente a pessoa se suspende da realidade, ou se suspende para uma realidade ou outra quando joga, ela também é, de uma certa forma, influenciada pelas emoções que vão permear a sua participação nesse jogo. Um outro movimento que é muito importante dentro do jogo coletivo, especialmente, é o aspecto funcional das pessoas, ou seja, elas devem funcionar para uma ideia central de um sistema que se organiza para vencer e competir e vencer, né? Então é importante que as pessoas se sintam funcionando para esse sistema, e quando elas não estão funcionando para o sistema, elas se sentem talvez excluídas, e o sistema sente isso, aquela pessoa torna-se um elo fraco de uma corrente, por exemplo. E assim sendo, né, com todas essas informações, quem joga precisa dominar isso, né? Então, antes de tudo, esse jogo esportivo coletivo, ele é permeado pela tal da complexidade, ou seja, muitas coisas a serem dominadas em unidades de tempo, o que leva, né, essas pessoas que jogam a uma certa tensão constante, né? As pessoas às vezes têm paixão pela tensão, então o jogo é um lugar ótimo para vivenciar essas tensões constantes. E assim sendo, nós entendemos que para jogar esse jogo, as pessoas necessitam desenvolver as múltiplas competências para jogar, né? O que se sintetiza na ideia da inteligência permeando as ações dos jogadores. Então, nós podemos olhar também para esse jogo esportivo coletivo, para o basquetebol, para o voleibol, futebol, futsal, handebol e alguns outros mais, é, e entender que para treinar, para jogar, para participar desse jogo de uma forma otimizada, nós podemos organizar a vivência de práticas que se constituem num fenômeno pedagógico, antes de tudo, né? Que é também um processo complexo e especializado de ciência. Nós temos hoje pessoas que pesquisam aí o método do treino, a pedagogia do esporte, a pedagogia do basquetebol, do futebol, enfim, de diversas modalidades, sempre orientados pelos conhecimentos científicos. Então, nós conseguimos ajudar as pessoas que querem jogar melhor ou participar do jogo de uma forma efetiva, organizando práticas para que elas possam desenvolver essas múltiplas competências para jogar. Então, esse processo é um processo, sim, de ensino e aprendizagem, ou seja, nós podemos tornar esse processo uma vivência pedagógica, onde essas pessoas viverão experiências que são organizadas pelo professor, pelo treinador, que buscarão, de uma certa forma, o desenvolvimento integral da pessoa a partir desse conceito das inteligências múltiplas também. Então, como é que a gente deve olhar para quem aprende ou para quem, né, está se especializando para se expressar no alto nível lá da exigência do jogo esportivo? Devemos olhar para essa pessoa como um sistema, né, um organismo transcendente, ou seja, uma pessoa que busca se superar a todo momento. Os desafios aparecem, então as pessoas se motivam quando elas conseguem vencer, responder objetivamente, de uma forma efetiva a esses desafios. Então, essa pessoa que aprende comigo, ela significa para mim um potencial de crescimento e desenvolvimento.
Então, ninguém vem pronto, né? O talento, ele não chega, nasce pronto, agora ele vai desfilar para o mundo. Algumas pessoas, obviamente, têm algumas combinações melhores, né, dentro dos seus processos neurofisiológicos, talvez, que favoreçam a participação com mais rapidez, com mais força dentro do jogar, mas todos nós possuímos esse tal de potencial de crescimento e desenvolvimento. Então, sempre o professor, o treinador, o técnico, eles podem ajudar qualquer pessoa a se superar constantemente dentro desse processo do jogar. Hoje aí o Michael Jordan está desfilando de novo pelo mundo com esse incrível seriado, né, ou documentário que se apresentou, e tem uma fala dele que para mim foi muito significativa há muitos anos atrás, né, quando surgiu lá o livro do Cestas Sagradas, que é um livro maravilhoso que o Phil Jackson escreveu junto com uma outra pessoa, que conta a história do Bulls um pouquinho, e ele conta uma passagem bem interessante do Michael Jordan, né, que ele sempre queria um técnico que o desafiasse constantemente. Ou seja, enquanto ele sentisse que ele poderia crescer com o treino, crescer com o jogo, ele se sentiria avivado dentro daquele ambiente. Né? Então, ele pedia, na verdade, pelo crescimento, ele pedia por esses desafios ou por essas situações, problema, para que ele pudesse, obviamente, almejar constantemente um desempenho ótimo, né? Sempre melhor do que ele tinha apresentado anteriormente. Então, o exercício dessa capacidade de aprender que todos nós possuímos, essa crença ela é fundamental, né? E de expressar os recursos que estão latentes, que é um outro princípio fundamental, eu acho que essa é uma chave importantíssima. Requer um contexto de relações humanas positivas. Então, quem cria um ambiente favorável, né? Quem é o gestor responsável por isso é o líder daquele processo que está ocorrendo ali. É o técnico, é o professor, é o treinador. Né? Ou seja, essas relações humanas positivas entre as pessoas que estão aprendendo, estão treinando, né? Elas devem ser favoráveis à conservação e à valorização do eu, do autoconceito que a pessoa faz dela mesma. Né? Ou seja, requer relações desprovidas de ameaça ou de desafio à concepção que o sujeito faz de si mesmo. Então, eu creio que esse princípio, que para mim é fundamental, ele alavanca o potencial de aprendizagem das pessoas. As pessoas se sentem nutridas nesse lugar onde elas vão aprender, onde elas vão treinar. Não é? Bem, o esporte, né, ele se determina como um campo de domínios e possibilidades, né, pela riqueza dos desafios presentes no campo esportivo, né, os desafios que são cognitivos, que são emocionais, que são sociais, enfim, são físicos. E assim nós chegamos aqui a uma teoria interessante que fala sobre as múltiplas competências que todos nós possuímos, todos nós nascemos com elas, né? E os seus domínios, onde que elas acontecem, ou como que elas podem se expressar. Então, a inteligência básica para o esporte seria, obviamente, o que nós chamamos de inteligência corporal sinestésica, e se resumiria às habilidades corporais, né? É o corpo se expressando enquanto ele se movimenta. Esse corpo que se expressando enquanto ele se movimenta, ele pode se expressar em determinado número de movimentos em uma unidade de tempo, que nós chamamos de ritmo, né? E também as pessoas podem, para interagir, se comunicar verbalmente, né? Porque elas se compõem, né, em sistemas que interagem para atingir objetivos com um propósito central. E elas interagem dentro de um espaço onde elas buscam ser funcionais. Então, o jogo ele tem um lugar para acontecer. E as pessoas buscam, né, fazer algo para esse sistema funcionar de uma forma eficiente nesse espaço do jogar. E nessa dinâmica de oposição, de cooperação, existem também elementos que vão levar a pessoa a buscar se superar constantemente, reconhecendo ali, talvez, os seus limites internos. Esses movimentos todos eles acontecem a partir de uma lógica previsível que o jogo contém, né, que os sistemas contêm. E a partir disso, dessa lógica previsível, desses princípios que elas vivenciam, as pessoas também podem interagir com a imprevisibilidade do jogo, através das relações pessoais que existem entre essas pessoas que jogam. Então, basicamente, o conjunto dessas habilidades, dessas competências, significam a expressão das pessoas comunicando ao mundo o seu potencial biopsicológico para processar informações
que pode ser ativado em um cenário cultural para solucionar problemas, esse é um apontamento primeiro interessante, ou criar produtos que para nós são movimentos novos, ações novas, que sejam valorizados ou valorizadas numa cultura que no nosso caso é a cultura esportiva. Então é assim que a gente entende o conceito da inteligência, na teoria das inteligências múltiplas, para essa localização dentro do esporte. Então, basicamente, a inteligência e sua expressão no esporte vão se resumir na capacidade para resolver problemas encontrados na vida real. E essa vida real do esportista é o campo de jogo, não é? E ali, novos problemas poderão ser gerados e também resolvidos a partir dos desafios que os técnicos oferecem, que os técnicos propõem, não é? E também as pessoas ali poderão fazer algo, oferecer uma habilidade que é valorizada na cultura esportiva e que serve à vida cotidiana, né? E aqui eu tiro uma outra crença que eu tenho, é que o esporte se constitui numa metáfora da vida. Ou seja, muito do que a gente aprende dentro de um campo de jogo, que a gente aprende dentro de uma aula sobre esporte ou dentro de um treino, pode sim ser levado para a vida real, para a vida cotidiana, não é? Os elementos que envolvem lidar com o fracasso, lidar com o sucesso, lidar com problemas em grupo, não é? Reconhecer os limites individuais, entender quando o medo aparece, o que eu faço, quando aparece a euforia, a coragem, o que eu faço também. Enfim, diversos momentos de aprendizagem estão contidos nesse campo do jogar. Então, resumindo, a inteligência corporal sinestésica é a habilidade no uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos e facilidade no seu uso para produzir ou transformar coisas. Então, nós usamos o corpo, seja os segmentos corporais, os nossos movimentos, as nossas habilidades, para resolver os problemas que são colocados dentro desse campo de jogo. A inteligência verbal linguística significa a capacidade de usar as palavras de forma efetiva, quer oralmente, quer escrevendo, não é? Então, os técnicos, os treinadores podem comunicar às pessoas verbalmente as suas ideias, não é? Falando, escrevendo, e os alunos ouvindo, interpretando, não é? Aquelas mensagens que são passadas, também se organizam para entender o que foi comunicado verbalmente pelo professor, ou pelo treinador, ou pelo técnico. A inteligência musical, né, ela é a capacidade para perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais ou rítmicas, e no esporte ela acontece de diversas formas, né? O jogo de basquetebol, por exemplo, é um jogo muito rítmico. O jogo do handebol também, porque o kick da bola, né, o quicar da bola, ele oferece às pessoas, muitas vezes, a comunicação do ritmo que deve ser imprimido para as coisas acontecerem, né? E isso pode criar, obviamente, uma sintonia entre as pessoas quando elas se movimentam, né? Aqui eu coloquei um exemplo do laço sincronizado também, que oferece a questão da música associada ao ritmo, né? Ao ritmo dos movimentos corporais. A inteligência lógico-matemática, né? Como é que ela aparece no jogo para a gente? Primeiro, na capacidade de usar o raciocínio lógico e também os números de forma efetiva, né? Hoje nós temos aí, nas modalidades esportivas, principalmente no jogo mais organizado, competitivo, sistematizado, o levantamento, né, dos eventos em que intensidade eles acontecem, e isso tudo é organizado de forma lógica e também através dos números, dando aí a magnitude dos fenômenos dentro do jogo, né? O pessoal da análise de desempenho lida muito com isso. Então, nós podemos entender também no jogo a partir da presença, né, dessa inteligência, que para nós vai significar o uso racional de uma estratégia, por exemplo, ou desses eventos que são quantificados a partir dessa leitura numérica. Depois, a inteligência espacial, ela é muito interessante no jogo coletivo, principalmente, porque ela se refere à inteligência estratégica e tática, né? Que na concepção inicial, a inteligência espacial é a capacidade de perceber com precisão o mundo visual espacial e de realizar transformações sobre essas percepções. Envolve, então, sensibilidade à linha, forma, configuração, espaço. Então, quando o jogador do jogo coletivo ele entra no campo, na quadra, ele talvez perceba, né, quais movimentos ele pode fazer ali. Quando entram os companheiros e os adversários, né, essa percepção talvez mude um pouco. Por quê? Porque tem outras pessoas se movimentando ali. Então, de acordo com esses movimentos que os membros da equipe e os adversários fazem,
também o indivíduo ele pode organizar a sua movimentação, né? E quem é responsável por isso na ideia das inteligências múltiplas, é a inteligência espacial. A inteligência interpessoal é a capacidade de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações e sentimentos de outras pessoas, né? Então, reconhecer, né, qual que é a maneira como eu devo me comunicar com o professor, com o técnico, com o atleta, se o treinador está nessa posição, são organizados pela inteligência interpessoal. Algumas pessoas têm essa inteligência muito bem desenvolvida, né? Os líderes, por exemplo, eles conseguem captar muitas vezes as motivações das outras pessoas e levar os grupos para uma determinada direção. É a inteligência dos relacionamentos entre as pessoas. E também temos a inteligência intrapessoal, que é a inteligência do autoconhecimento e capacidade de agir de maneira adaptada com base nessa percepção de si mesmo, né? Então, muitas vezes, o entrar para uma perspectiva de perceber-se pode ajudar alguém a ter uma performance otimizada num jogo, num treino, numa aula, não é? Ou até entender que diante de algumas situações específicas, né? Por exemplo, eu coloquei aqui a Hortência arremessando lance livre, ela desenvolveu uma estratégia que para ela foi uma das marcas dela, né? Que era fechar os olhos, fazer uma inspiração, expirava suavemente e criava um estado de confiança para arremessar o lance livre. Então, isso é uma das expressões dessa tal inteligência intrapessoal, reconhecer esse estado de excelência para poder executar um movimento, né? E a inteligência que a gente chama de naturalista, que é a perícia no reconhecimento, entendimento e funcionamento de sistemas vivos, sejam sistemas orgânicos, né, de indivíduos ou de grupos, de coletividade. Então, quando alguém percebe o seu próprio desenvolvimento a partir do exercício físico, está, de uma certa forma, usando essa inteligência, né? Quando o técnico entende o funcionamento de um grupo como um sistema, ele também usa esse tipo de inteligência. Bom, alguns princípios fundamentais das inteligências múltiplas, né? E eles são realmente importantíssimos. Primeiro, toda pessoa possui todas as 8 inteligências, ou seja, todas as pessoas têm um potencial a ser desenvolvido e ser estimulado pelos técnicos, treinadores ou professores. A maioria das pessoas pode desenvolver cada inteligência no nível adequado de competência, né? Ou seja, alguém não precisa ser um Michael Jordan no basquetebol ou Pelé no futebol, mas pode minimamente, né, a partir desse 10 que são essas pessoas, sei lá, né, começar do 1, 1,5, 2, 2,5, partir para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, porque a potência para aprender os movimentos e as habilidades corporais está lá, é só ela ser estimulada. As inteligências normalmente funcionam juntas de maneira complexa, ou seja, diante de um problema, existem diversas competências cognitivas ajudando o indivíduo a interagir com o ambiente naquela situação. E existem muitas maneiras de ser inteligente em cada categoria, né? Então, dentro aí desse universo esportivo, alguém que joga muito bem, por exemplo, basquetebol, não necessariamente vai jogar bem no futebol, mas ele pode ser inteligente nessa categoria corporal sinestésica através do basquetebol e outro lá através do futebol, enfim. Muitas pessoas podem agir de maneira diversificada diante dos desafios esportivos. Existe aqui um princípio que eu acho disparador dessa crença, né, que nós podemos romper com um estado adaptado, que é o fenômeno da adaptação, que significa basicamente que nós sabemos sobre homeostase, né, que é a reorganização dinâmica e funcional do organismo diante de exigências que desorganizam a estabilidade da estrutura. Ou seja, enquanto o organismo está tentando ficar estável mediante esse organismo presente no mundo, né, vem lá o treinador, o professor, o técnico, e eles passam uma tarefa, uma atividade que momentaneamente pode ser algo um pouco complexo para o aluno, mas ele tenta fazer. Então, ele foi desorganizado, né, em relação a algo que ele já sabia fazer. Então, a partir desse estado primeiro organizado, existe uma quebra da adaptação, né, que vai levar esse sujeito a, em algum momento, ficar desorganizado, mas ele vai construir, através da auto-organização, um novo estado adaptado. E nós podemos fazer isso, né, nessas 5 esferas aqui que o Galarrou aponta sobre o que ele chama de desempenho total, né?
que é a dimensão física, emocional, mental, emocional, social e espiritual. Não é? Então, nessas 5 dimensões, nós podemos levar as pessoas a otimizarem os seus estados de excelência a partir desse princípio. Então, é importante, sim, desorganizar um atleta, um aprendiz, um jovem que está praticando uma modalidade esportiva, através de atividades que sejam problema para eles. E essa nova estrutura que foi criada, essa nova compreensão, vai passar por um processo que obviamente é o processo de adaptação a um estado de aprendizagem, e depois nós podemos desadaptá-lo novamente. Então, a grande função disso tudo é provocar insights nas pessoas, né? Então, nós temos aqui 2 princípios fundamentais, que eu sei aí que os alunos, né, hoje da pedagogia do esporte gostam de estudar bastante, que são os princípios chamados de analítico sintético e global funcional, não é? Inicialmente, deixa eu só ver se aqui, o princípio analítico sintético ele envolve essencialmente a aprendizagem da técnica, através das repetições, do recorte dos fundamentos, né? Através do que chamou-se muito tempo aí dos processos que não são os cursos de jogos, né? Mas são lá os processos pedagógicos mais recortados, envolve o encaixe das atividades, uma atividade mais simples, partindo para mais complexa, uma atividade mais fácil, partindo para mais difícil, que significa basicamente a construção de um muro através de tijolos, entendendo esse muro como um fundamento a ser aprendido, a participação num jogo que seria a casa, e os tijolos seriam as partezinhas, né, do movimento que foram recortadas para se chegar a esse fundamento maior para que ele possa ser expresso dentro de um jogo. Muito bem. Existe um outro tipo de norteador organizacional, que é o princípio global funcional, em que as pessoas buscam ensinar através do jogo, né? De curso de jogos, jogos mais simples que o jogo formal, onde elas possam vivenciar as situações, problemas especificamente. Eu gosto muito de falar desses 2 acontecendo juntos, né? Com a ideia da imprevisibilidade, que é o conceito do jogo, a estrutura do treino, né, que vai permear, na verdade, a ideia do jogar nesse ambiente complexo, instável, aleatório, organizado por regras, mas nós vamos juntar os 2, ou seja, quando a gente fala sobre aprender com o jogo, com o jogar, nós entendemos que nem sempre todos jogam com a mesma intensidade, jogam da mesma forma. Muitas vezes, alguns que querem jogar muito pegam um pouco na bola, por exemplo. Né? Quando a gente olha crianças aprendendo, isso é muito interessante. Ou aprendizes que não precisam ser crianças também. Quando as pessoas aprendem um jogo novo, todos querem ficar perto da bola, né? E às vezes o pessoal da bola passa primeiro para o amigo e depois eles passam para quem joga melhor, né? O amigo vai ficando de lado também. Porque as pessoas querem naturalmente serem vencedoras dentro desse ambiente. Então, muitas vezes, aprendendo só com o princípio global funcional, muitos deixam de entender como é que eles podem participar do jogo. E o jogar também, ele identifica para a gente, né, pontos vulneráveis de uma pessoa em relação ao próprio jogo. Então, é importante integrar o princípio analítico sintético, onde as pessoas vão muitas vezes repetir de forma lúdica, de forma interessante, de forma criativa, movimentos para o jogar, e elas voltam para essa atividade do jogar, compreendendo como elas podem se relacionar melhor com a bola, com o campo de jogo, com as outras pessoas. E isso as habilita a jogar de uma forma mais efetiva, né? E assim nós temos aí essa ideia da integração dos 2 princípios. Muito bem. Então, como que a gente pode imaginar que essas inteligências múltiplas, né, elas nos orientam para a construção de atividades? Então, quando a gente fala sobre o movimento, sobre as habilidades corporais, a gente fala dos fundamentos do jogo e das pessoas se movimentando pelo campo de jogo. Quando eu falo também sobre os desafios que acontecem ali, os desafios vão acontecer dentro de um espaço e as pessoas podem então imaginar, identificar espaços para deslocamentos a partir da análise, né, do que está funcionando ou não para elas dentro desse jogo. Óbvio, se ela está jogando, ela não vai analisar nada, ela vai querer fazer o jogo acontecer, mas a gente vai falar isso daqui um pouquinho. Nesse espaço do jogar, quando a gente fala sobre imaginar e identificar espaço para os deslocamentos, a gente está usando inteligência espacial aqui. Né? Então, é muito importante
projetar como o jogo vai ser. A gente tem jogadores excepcionais que fazem isso muito bem, né? A Paula, por exemplo, uma jogadora de basquete, ela é reconhecida mundialmente por esse tipo de habilidade. No voleibol, a Fernanda Venturini é uma outra, né, jogadora excepcional que foi muito reconhecida por esse tipo de habilidade. O Magic Johnson também, né? Os grandes armadores do futebol que conseguem fazer outras pessoas entrarem no jogo, né? O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é um grande exemplo disso. Enfim, pessoas que expressam essa facilidade de compreender o jogo antes que o próprio jogo aconteça. Bom, nós temos aqui essa questão do ritmo, que envolve aplicar intensidades variadas de acordo com estratégias de jogo, com posse de bola, né? A velocidade no jogo coletivo, ela não é a velocidade dos 100 metros rasos, né? Mas é uma velocidade que ocorre sistemicamente. As pessoas, elas se organizam para o grupo ser veloz de alguma forma, né? Nós temos a questão de reconhecer o desenvolvimento corporal, a presença do elemento natureza dentro do jogo, a comunicação quando nós nomeamos ações do jogar, dos movimentos das pessoas, a explicação, né? A exposição falada sobre as ações, a aprendizagem e a superação, né? Desses recursos intrapessoais que vão aparecendo de acordo com o jogo, os significados da competição. Então, nem sempre para as pessoas isso é muito claro, né? Muitas vezes, e há um bom tempo atrás, a competição era muito questionada, principalmente nos processos de iniciação esportiva. E a gente sabe hoje que, através dos significados positivos e construtivos que se dá à competição, ela é, sim, muito importante na formação de uma pessoa. Depois, a questão da lógica, operar com os princípios do jogo, na ofensiva e defensiva, elencando as estratégias e tática. E criar desafios também com relações interpessoais, quando nós buscamos resolver problemas em equipe. Então, aqui nós temos diversos domínios de competências cognitivas para serem explorados nessa ideia da situação-problema. Né? Então, o que é essa tal de situação-problema? A gente entende a situação-problema como um impasse, uma dúvida que leva a pessoa a tomar uma decisão. É uma pergunta que é feita pelo próprio jogo ou por uma tarefa determinada pelo técnico, treinador ou pelo professor. A ideia de aprender com a situação-problema é trazer à pessoa uma motivação que transcende, ultrapassa, ela supera a própria tarefa, o próprio exercício, né? Então, o desafio é levar as pessoas essa possibilidade delas se superarem em várias dimensões humanas, né? Se deparar com aquilo que é desconhecido para ela e ela tentar resolver aquilo de alguma maneira. Então, o que a gente quer com os objetivos, né, desse tipo de estratégia? Primeiro, estimular ações dos competidores que envolvem relações com esse ambiente do jogar, com as estratégias que podem ser utilizadas sobre a movimentação dos sistemas, da própria pessoa, né, do indivíduo, do grupo, com valores a serem vividos, né? Ou seja, é importante que o líder da atividade, o professor, o técnico, o treinador, ele também compreenda quais são os valores que são importantes para determinados tipos de jogos poderem serem jogados, né? E outros comportamentos a serem aprendidos. Então, através desses elementos desafiadores, onde as pessoas se mostram intensamente, o professor pode fazer suas intervenções, ensinar diversos elementos que não sejam somente referenciados nas habilidades corporais. Então, no nível cognitivo, esse tipo de ação, né, provoca, primeiro, estratégias de ação. As pessoas precisam responder às situações problema. Elas têm que tomar decisão, elas têm que apresentar uma solução para o jogo. Elas entram em contato com o sucesso, com o fracasso, com o erro, com o acerto. Elas podem analisar o que aconteceu para responder mais produtivamente num outro momento. Então, assim, elas entram em contato com o perder e o ganhar e podem rever planos para poder aprender mais ainda com esse tipo de situação. Não é? Então, se nós exercitarmos esses pontos anteriores, nós vamos provocar nas pessoas intencionalmente um conflito interno. Ou seja, nós vamos levar a elas uma experiência em que elas saem da ordem para uma desordem momentânea, para depois vivenciar a auto-organização do próprio sistema, indivíduo ou grupo. Não é? Por quê? Elas têm uma necessidade de buscar uma saída.
E assim, elas vão enriquecer o pensamento em função do conflito e da busca da saída, né? Vão aprender estratégias novas, vão ter mais opções para poderem enfrentar situações semelhantes em algum outro momento. E assim, nós levamos a elas também essa possibilidade da reestruturação do pensamento e aptidão para lidar com situações novas. E assim, nós oferecemos a elas a oportunização do insight, da compreensão do jogo através da construção desse jogar pelas situações problema. Muito bem. Então, como é que a gente organiza a situação problema? Vou trazer alguns princípios aqui, obviamente que existem muitos outros mais. Nós podemos alterar o sistema de pontuação, eliminar ou acrescentar regras, restringir áreas onde seja possível jogar, modificar o número de jogadores nas equipes, limitar tempo para a realização de ações. Então, tudo isso aqui desorganiza algo que o sujeito já conhece. Então, nós vamos levar algo que ele desconhece. Esse aqui é um elemento imprevisível, organizado e sistematizado pelo técnico, professor ou treinador. Não é? E assim, aqui eu fiz uma metáfora, né, com o timeout, né, que no basquete existe muito, no vôlei o pessoal pede muito, no futebol estão caminhando para isso. Então, o timeout, ele pode acontecer no tempo da aula, no tempo do treino, e alguém pode pedir, inclusive os jogadores, para que eles passem pelo que eu chamei de mergulho na experiência de quem está jogando. Então, é importante o professor, o técnico e o treinador entenderem como que os sujeitos pensam a situação, como que eles organizam uma solução, não é? Então, perguntinhas básicas que os grupos devem responder, e aqui, reforço, se você é técnico, professor ou treinador, você não pode oferecer as respostas para os alunos. Você precisa deixar que eles falem, que eles se organizem. E eu falo para vocês, eu ministrei já várias oficinas com esse tipo de procedimento pedagógico, e o que os alunos apresentam é algo de maravilhoso, de incrivelmente brilhante e interessante. Muitas vezes, a partir do modelo de compreensão do professor, existe uma inibição dos aprendizes em poder apresentar suas soluções. Então, permite que eles sejam livres também para resolver situações. Então, primeira pergunta fundamental, né? Diante do jogo, exercício que o treinador apresenta, o técnico ou o professor, é importante que o grupo, o sujeito, ele entenda o que nós queremos aqui com isso. Qual que é o objetivo das nossas ações, dessas ações que nós executamos? Para que nós fazemos isso? Depois, se nós não estamos conseguindo fazer o que queremos, o que está nos impedindo de fazermos o que queremos? Que é a análise, né? De perceber qual que é o problema que existe aqui. E depois, pergunta-chave, como podemos solucionar isso? Então, nós não estamos interessados no culpado, em justificativas. Nós queremos a solução. Então, isso é organizar uma maneira de pensar. No jogo, né, quando os jovens, as jovens estão jogando, é muito importante que as pessoas construam essa mentalidade de buscar prontamente a solução, porque isso é o que é importante para o jogar, não é? E além disso, dessa solução que eu apresentei, aí vem o despertar da criatividade, e o que mais nós podemos fazer, né? Quais outras opções podemos colocar dentro desse conjunto de soluções que temos aqui? E depois tomar uma decisão e agir, ou seja, o que faremos então? Né? Ou o que eu vou fazer? O que o meu grupo vai fazer? Como que juntos nós podemos resolver isso e agir, tomar a decisão? E depois, num outro exercício, que eu acho muito bacana também, ao final de uma aula, de um treino, para concretizar a aprendizagem, compartilhar o como essas pessoas organizaram as soluções, né? Eu chamo esse exercício de intervisão, né? Ensinar para os outros, né? Como é que a gente pensou aquela solução naquele instante lá, né? Quais eram os elementos que eram importantes para chegarmos a tomar aquela decisão e agir. Então, quando acontece isso, nós concretizamos uma aprendizagem, porque nós conseguimos trazer a consciência do que foi executado, descrever o que aconteceu, como chegamos até aquele tipo de pensamento, né? Então, isso é consciente. Isso é uma atividade que é uma construção cognitiva. Isso é importantíssimo, né? E assim nós podemos ensinar para outras pessoas o como organizamos essas nossas ações. Então, em troca de colocações que concluem, né, que o professor chega e fala, façam isso, né, é uma colocação diretiva, essa possibilidade do diálogo entre esses jovenzinhos que estão aprendendo, as jovenzinhas, né,
ele tem um caráter que é investigativo exploratório. Quando eu ouço, eu vejo o que as pessoas fazem, eu aprendo a pensar como eles pensam, né? Então, eu tenho acesso a estratégias de pensamento dessas pessoas. Eu posso usar isso como feedbacks, como um alimento para enriquecer o meu processo pedagógico, o meu processo de treinamento. Então, basicamente, o que o timeout faz, né? O que nós queremos, o que nos impede de conseguirmos isso que queremos, como podemos solucionar isso e o que mais podemos fazer além disso. E agir, né? Muito bem. Então, é importante também criar um ambiente favorável para que as pessoas possam aprender de forma efetiva, né? Então, oferecer significados da experiência a essas pessoas. Então, na atenção que nós temos aos feedbacks que nos são oferecidos, principalmente através desses exercícios do time-out ou de outras expressões nas interações entre os alunos, nós entendemos, né, que muitas vezes é interessante fazer algumas intervenções que deem um significado de construção e produção positivo àquilo que foi construído no treinamento ou na aula. Então, o significado das experiências vivenciadas no contexto do ensino e aprendizagem esportivo constitui-se como base para um processo de aprender para a vida, né? Tem uma frase do José Maria Cagigal, que eu levo há muito tempo comigo, que ele diz o seguinte: ele foi um antropólogo espanhol, né, que atuou com a educação física há muito tempo. Ele dizia o seguinte, que o que se aprende numa aula de educação física deve se levar para a vida toda, né? Isso, obviamente, com a colaboração, com a intervenção do professor a partir da construção desses significados produtivos e construtivos. O Gardner fala uma coisa muito interessante. Quando nós passamos por uma atividade que é nutridora, que ela enriquece o sujeito, né? Esse sujeito ele corre um risco maravilhoso, que é vivenciar experiências ativadoras das inteligências, que ele chama de cristalizadoras, que seriam pontos críticos, né, no desenvolvimento de um talento individual e habilidade de uma pessoa. É como se aquele tipo de experiência fizesse a pessoa se ligar naquela inteligência, ela quisesse, olha, eu quero seguir isso aqui, eu quero fazer isso que aquele sujeito faz, eu quero vivenciar essa experiência maravilhosa muitas vezes na minha vida, né? Então, ele chamou isso de ativadores das inteligências. Mas também existem os desativadores das inteligências, né? Que são experiências chamadas paralisantes, que desligam determinada inteligência, ou seja, envolvem uma intervenção, muitas vezes, ou uma situação, um evento, em que um sujeito passa por uma situação de vergonha, culpa, medo, raiva e outras emoções negativas que impedem as inteligências em seu desenvolvimento. Então, uma pessoa, quando ela é exposta por conta de um erro, ela é punida publicamente, e uma série de outras coisas que na pedagogia a gente sabe que devem ser evitadas, né? Elas podem sufocar o sujeito em torno aí dessa inteligência. Então, nós podemos entender que o ambiente de iniciação, especialização e treinamento se constitui como uma metáfora da vida, se assim nós olharmos para isso, né? Então, se a gente pensa nos grandes ídolos brasileiros do basquete, né, que são aí do meu tempo, vi esses jogarem, né? A Paula Hortência, o Oscar e o Marcel, eles são importantíssimos, mas eles passaram por aquele quadrinho inicial lá, que foi o quadrinho da iniciação, de terem sido aprendizes um dia. E eles só chegaram nesse ponto, talvez, porque aquela experiência de aprender foi interessante para eles. Foi um ambiente que talvez tenha sido nutridor. Foi um ambiente em que eles tiveram lá os ativadores das inteligências e as inteligências que envolvem esse complexo do jogar foram ativadas nessas pessoas, não é? Então, nós podemos entender dessa maneira que esse ambiente deve ser altamente nutridor. Devemos promover o jogo do ganha-ganha, onde todos podem aprender com aquilo que está acontecendo, até quem perde o jogo, né? Que é possível ganhar o próximo jogo, né? A gente vai ter um evento ou outro para poder se organizar melhor e jogar melhor, talvez. E entender também que as pessoas expressam potencial para aprender, então não cabe nessa linguagem uma pessoa que é incapaz, que não merece, que enfim, outras palavras pouco elogiosas que alguns, às vezes, técnicos falam para os seus atletas, né? Porque todos podem aprender a partir de diversos domínios e competências. Essa é uma crença fundamental que
que essa teoria nos traz, né? E assim, entendendo aí até pessoas que nos ajudam a compreender o jogo para além do próprio jogo, né? Faço questão de trazer o Guga nesse instante. O nosso desafio é formar comunidades saudáveis, éticas e justas para jogarmos no mundo melhor. Talvez a grande potência pedagógica do esporte esteja exatamente aí, em ensinarmos para a vida. Nós sabemos muito bem que poucos, né, daqueles que começam chegam nesse tal de alto nível de exigência. Mas essa chance das pessoas aprenderem valores humanos fundamentais, ela nos é oferecida, né, através desse campo imenso, né, de possibilidades pedagógicas que o esporte contém. Legal. Então, aí, saúde e paz a todo mundo, né? O meu e-mail é esse aqui, né? Se alguém quiser entrar em contato, pedir algum material, enfim, eu vou deixar com o Davi um material que eu tenho, que a gente escreveu junto com o professor Roberto Paes, em PDF, né? Se você quiser compartilhar com as pessoas, você fica à vontade, né? Eu deixo depois aqui no nosso contato. E assim eu encerro a apresentação formal e a gente abre aí para as perguntas. Muito obrigado, professor Hermes. Bela aula aí de inteligências. Pessoal, tá livre. Quem tá afim? Normalmente eu já saio fazendo pergunta, mas eu vou esperar aí. Bora? O pessoal está tímido ainda. Escolhi uma. Olha, tem até gente de Piracicaba aqui, hein? Marquinhos Silva, seja amor quanto tempo, meu pai santo, hein? É isso aí. Que legal. Muito bom. Legal, campo aberto aí, gente. O que vocês se interessarem, enfim, estou à disposição. Professor, boa noite. Você falou Boa noite, Marquinho. Tudo bom? Bem, prazer revê-lo aí. Tudo meu. Quer saber, né, já tive o prazer de ter aula com você na faculdade, né? E aprendi bastante. Tenho aqui algumas apostilas, aqui, coisas, materiais que você já passou para mim. Você acha que mudou muito? Uma vez eu vi o Bernardinho falando sobre por que você não berra mais na beira da quadra, né? Com aqueles garotos e tal, não sei o quê. E aí ele falou que ele mudou a postura dele, as coisas dele, porque é uma outra geração que entende as coisas de uma outra forma. Enxerga assim, também, essa adaptação, porque assim, uma das maiores reclamações que eu vejo hoje dos garotos é a falta, assim, como posso dizer, de emoção. Parece que está ganhando, está perdendo, tá, tanto faz como tanto fez. Você acha que mudou? Essa geração é uma outra geração? Lógico que mudou, né? Mas é uma diferença muito grande. Quais caminhos que a gente pode fazer para ativar essa molecada aí, para que eles tenham essa emoção, essas coisas aí, alguma coisa específica? Prazer revê-lo aí. Prazer é todo meu, Marquinho. Olha só, como é que eu prefiro pensar nisso tudo, né? Talvez essa geração que vem hoje, o pessoal que é adolescente, enfim, né, que são os jovens pós-adolescência, é uma geração que, obviamente, ela tem muita distração, né? E essa distração é o meio eletrônico, são outros tipos de interação com os elementos lúdicos, existem outros games para serem jogados, e talvez elas não se engajem tanto assim na atividade física como era, talvez do nosso tempo, né? Porque parece que aquelas opções vivenciais, né, eram as disponíveis. Eu creio que a gente pode, por exemplo, lidar muito com a questão do engajamento das pessoas na atividade. Estudando um pouquinho essa questão dos games, né, dos games eletrônicos, existe ali sim um estudo sobre o que motiva a pessoa a ficar tanto tempo grudado numa tela de jogo, né? Então ali existem coisas sobre a vida, sobre a recompensa, sobre diversas coisas que lidam com motivações fundamentais de qualquer sujeito, né? E talvez nós precisemos realmente de um outro processo pedagógico para tocar esses jovens de hoje sobre esse poder do jogar, né? Sobre o que o jogo contém. O jogo é algo muito bonito, né? Nessa quarentena a gente fica rodando aqui pelos documentários e tal,
E esses dias estava passando na ESPN um documentário sobre o Reg Miller, e ele foi um documentário sobre ele contra o New York Knicks, né? Então você vê ali a história dele, né? Ele é irmão de uma das maiores jogadoras de basquete do mundo também, da Miller, né? A importância da presença daquela irmã dele na vida dele. Ela falando sobre ela, fala com tanto entusiasmo, e ele também sobre ela, e os momentos que eles se degladiavam no jogo, né? Então, talvez nós possamos pensar nisso, se o como nós estamos ensinando o jogo, se é uma maneira adequada realmente, porque surgiram outras motivações para essas pessoas poderem jogar, não é? Então, o que levaria essas pessoas a poderem se interessar mais por aquilo que elas estão fazendo naquele instante, não é? Eu creio que esse elemento emoção seja fundamental. A gente se emocionar com o jogo, com essa possibilidade de perder e ganhar, né? É a ameaça que o jogo contém, mas é uma ameaça nutridora. Então, muitas vezes, um exercício, por exemplo, que ele não movimenta essa ameaça interna para o sujeito, ele deixa de ser interessante porque ele já conhece isso em outro lugar. Então, nós possamos, talvez, nesse instante, também refletir um pouco sobre isso. Como é que a gente pode organizar as nossas atividades de uma forma ótima para que esses aprendizes possam se lançar mais para jogar, né? Que esse jogo possa ser mais vívido e rico para eles, não é? Eu não acredito, por exemplo, que a gente berrando, gritando com ele, a gente vai conseguir algum tipo de sucesso. Até, por exemplo, falando um pouco do professor Bernardo Rezende, né, do Bernardinho, ele tem um comportamento que é muito interessante, mas ele cria um ambiente para aquilo acontecer também, para que ele possa, né, ter aquela conduta com as jogadoras e os jogadores. Ou seja, aquilo não é do nada, não é? E as pessoas permitem de uma certa forma, porque sabem que ele está se interessando pelo sujeito, pela menina, pelo time, e aquela é a forma dele comunicar esse interesse, não é? Então, talvez o surgimento da emoção, como a gente vê, eu vejo que tem muitas pessoas do basquetebol aqui, e realmente o jogo do basquetebol é um jogo danado, né? O Zé Boquim fala uma coisa do basquete que é muito legal, né? Como é que é? O jogo do basquete só acaba quando termina. Não é algo assim? Ou é criado por Deus, inventado pelo diabo, né? e, dirigido pelo diabo. Ou seja, o jogo do basquete ele foi construído para ele ser emocionante mesmo, né? E eu creio que entre várias modalidades é um dos que é mais felizes nisso. Então eu creio que a gente pode olhar um pouco mais para a concepção do próprio jogo do basquetebol, por que o James Naismith se interessou em criar um jogo diferente daquele que as pessoas jogavam, resgatar aquilo dentro do próprio treino, não é? Como que nós organizamos tarefas que sejam altamente interessantes para esses sujeitos terem que resolver? Eu creio que essa é a força da situação-problema. Né? Quando, por exemplo, eu entendo que algumas atividades elas são lá memorizadas, né? O sujeito vai dali para lá, aqui para cá, uma coreografia linda e bonita. Às vezes, essa repetição de movimentos não tem muito sentido para quem está jogando. Né? Seria muito mais interessante construir a compreensão desses movimentos a partir de outras situações de jogo, outras situações de treino, não é? Que envolvam desafios, envolvam imprevisibilidade, envolvam essa pergunta: como é que você resolve isso aqui? E aprender a interagir com isso. Que nesse instante, quando as pessoas estão imaginando, elas estão projetando, o tempo ele se desfaz, ele não é mais cronológico. É um tempo que a gente chama de psicológico. Não é? É quando você está muito envolvido com uma atividade, você não sente o tempo passar, na verdade. Não é? Marquinho, você é técnico, você sabe que quando você está atrás do placar e o jogo está acabando, parece que aquele placar lá ele tem uma velocidade que é incrível, mas quando você está na frente, parece que aquilo não passa, na verdade. Então, esse é o poder da emoção presente no jogo. Então, cabe a nós criar essas condições em treinamento, criar isso que para eles eu não conheço. Isso atrai as pessoas, eu entendo. É o novo, é o diferente, né? Se a gente for fazer de novo aquilo, meu Deus, aquilo eu já conheço, né? Então, exige da gente, às vezes, um pouquinho mais, mas a gente também prepara a nossa mente para poder ser o elemento desafiador, sabe? Acho que isso é uma riqueza muito grande, né? E a gente vê como alguns jogadores, eles interagem muito bem com isso. Eu dou um exemplo aqui da própria Paula. Eu trabalhei com ela há 9 anos, né? A Paula, ela adorava criar o imprevisível naquilo que era construído previsivelmente. Né? Então a gente passava lá uma atividade, ó, para fazer isso, tá bom. Ela ia lá e criava uma coisa nova em cima daquilo que já estava construído.
é aquilo que o Gardner fala de criar novos produtos, né? Os nossos produtos são as habilidades corporais, né? Como é que a gente se movimenta nisso aqui? A gente precisa dar espaço para essas pessoas criarem coisas novas e a gente saber dialogar com essas coisas novas, com aquilo que está sendo nutridor para o sistema, que é o sistema de feedbacks, né? Quando a gente olha para o processo acontecendo, eu entendo que qualquer movimento, qualquer expressão de quem está jogando me ajuda a construir um treino melhor, me ajuda a fazer uma intervenção poderosa no que está acontecendo. Isso é muito bom para aquilo que o indivíduo enfrenta como um jogo, que é um jogo imprevisível, como é o próprio jogo, né? Então, quanto mais a gente der a característica da imprevisibilidade para o treino, para a preparação, para a aula, melhor é, não é? Para ele se aprontar para o jogo, porque o jogo é totalmente imprevisível. A gente conhece alguns técnicos, né, que eles assim levam isso tão a sério, essa questão da imprevisibilidade, que nem as atividades no dia seguinte eles comunicam para os seus atletas, né? Então, amanhã você vai receber um comunicado de manhã, você vai receber o programa de manhã, e daí a gente vai ver o que nós vamos fazer. Não é porque o técnico não sabe, vai inventar na hora. Porque ele não cria a expectativa de, amanhã então eu posso fazer isso hoje à noite ou não, porque amanhã vai ser assim, assim, assim. Eles criam esse contexto da imprevisibilidade. Isso ajuda as pessoas a olharem para o novo de forma diferente, né? Eu creio que é uma maneira de pensar também. Ok? Perfeito. Professor, eu queria conversar algo com o senhor sobre o princípio da adaptação, né? Aquele sentido de que para desenvolver, né, precisa desequilibrar-se, né? Entrar numa situação de conflito, digamos assim, ele equilibrar-se novamente, e aí uma outra situação de desequilíbrio, e aí equilibra novamente, e assim nós avançamos, digamos assim, né? E aí, você citou aqui o trabalho, né, do físico, mental, emocional, social e espiritual. E a gente sabe que a área da psicologia, eu acho que desses campos, vamos dizer assim, do conhecimento, o espiritual, eu acho que ele é o mais jovem, talvez, na psicologia. Você podia desenrolar um pouquinho sobre isso conosco? Vamos lá. O próprio Gardner ele tentou fazer uma aproximação desse entendimento, dessa dimensão espiritual. A gente, inicialmente, né, precisa entender essa dimensão espiritual como não sendo religiosa, né? É o espiritual voltado para o sentido de vida, o espiritual voltado para as questões existenciais, o espiritual voltado para o legado, né? Qual que é a minha missão aqui? Para que eu vim aqui? Por exemplo, uma pessoa quando ela escolhe uma carreira, não é? Ela vai influenciar a sociedade de uma certa forma com as suas habilidades profissionais. Quem escolhe a carreira esportiva vai também influenciar as pessoas que olham para essa pessoa que joga. Então, a maneira de influenciar uma sociedade é um legado, isso é uma dimensão espiritual. Como que eu, com o que eu faço, influencio esse sistema em que eu vivo, não é? Como que eu movimento a minha instituição, a equipe, a minha comunidade, meu bairro, minha família, minha cidade, meu estado, meu país e o mundo. Por exemplo, o Michael Jordan, ele parou de jogar faz um bom tempo, mas ele ainda movimenta o mundo com o seu jogo. Ainda que ele morra, né, que, como dizia minha avó, ninguém fica para semente, né? Ele estará influenciando pessoas. Então, ele vai deixar um legado sobre sua conduta, sobre suas palavras, suas ações, sobre a sua espetacularidade. Então, essa é a dimensão espiritual que o mundo percebe do Michael Jordan, mas será que ele percebe isso dessa forma? Então, quando alguém entra em contato com o sentido da sua missão aqui, com o sentido de deixar o legado e age conscientemente para isso, isso é atingir essa dimensão de espiritualidade voltada para algo maior do que a própria pessoa, né? Para o algo além de si mesmo. Então, essas ações, né, quando imagino eu que ele deve ter sido orientado para isso, as suas condutas em quadro e fora dela, ele foi sempre uma pessoa muito reservada sobre suas ações, tudo isso talvez tenha um significado da sua dimensão espiritual. Como que eu, sendo um ícone como sou, sendo um símbolo como sou, posso movimentar comunidades? Então, o que a gente espera, por exemplo, das lideranças, o que a gente espera, por exemplo,
dos atletas que têm uma ressonância no mundo, muitas vezes é isso, é a consciência de como a sua presença movimenta comunidades, né? Como a gente vê hoje. Talvez eles estejam sendo muito mais orientados quanto a isso, mas ainda é uma orientação externa. E quando a pessoa atinge essa consciência, aí sim ele modifica a sua dimensão sobre o seu mundo espiritual, né? Então, eu estou aqui não mais só para isso, para jogar o basquete, jogar o futebol, mas eu estou para algo mais, né? A gente vê, por exemplo, ainda trazendo à tona aqui aquele contexto do Michael Jordan, que foi o seu técnico, Phil Jackson, é muito constante nas formações em que ele faz, que são extra-quadra, essa busca, né, pelo sentido do jogo, o sentido de equipe. Eu creio que ele muito conseguiu lidar, principalmente com as grandes estrelas do basquetebol, nos 11 títulos que ele ganhou, por conta de acessar essa dimensão em si primeiro e comunicar de uma forma mais simples para os seus jogadores, talvez, de maneira tal que ele influenciava a conduta dessas pessoas interagindo para ganhar jogos, não é? E talvez ele tenha influenciado alguns que tenham seguido esse caminho, não é? Então, eu entendo essa dimensão espiritual no esporte dessa maneira. Como é que eu posso influenciar comunidades conscientemente, né? Tendo essa percepção de que as minhas ações, elas realmente podem significar algo para várias pessoas, né? Perfeito, muito bem esclarecido, muito obrigado. Uhum. Eu posso entrar para mais uma aí? Será? O pessoal está tímido ainda? Com certeza, fica à vontade. Essa questão essa relação da imprevisibilidade, né, do jogo natural e a nossa necessidade de tentar desenvolver jogadores cada vez mais inteligentes para o jogo. Então, você cita aí, inclusive, a lógica, né? Algumas lógicas do jogo, né? O jogo tem linhas limítrofes, tem as regras, né? Então, são 5 jogadores para cada lado. Enfim, tem algumas lógicas, né? E a gente poder, dentro dessas lógicas, entender os esquemas e dar liberdade para essa, não só para a gente poder atender essa imprevisibilidade, que ela é natural, ela é inerente, não dá para ter um jogo que não seja imprevisível de basquete, né? Isso que é o bacana, isso que é o gostoso, por isso que eu gosto de sair daqui de casa e ir para o jogo, porque eu não sei o que vai acontecer lá, e eu adoro isso, e incentivo isso, mas essa relação dessa liberdade para poder desenvolver essa inteligência que a gente tanto busca, né? Um jogador inteligente que tem uma boa leitura, boas tomadas de decisões, consiga até controlar, né, no sentido da inteligência emocional, ele conseguir fazer a coisa certa na hora que precisa. Mas mais assim, efetivamente, a minha pergunta é a importância dessa imprevisibilidade para o desenvolvimento dessa possível inteligência para o jogo, específica para o jogo. Vamos lá. Eu creio que a especificidade, né, da atividade, ela contempla um modelo de jogo que você espera que seu grupo execute. Então, veja, quando você começa uma temporada, né, com uma equipe, você pode projetar como você deseja que aquele grupo se movimente no jogo. E você pode confiar no seu inconsciente que você vai desenhar as suas atividades para que você chegue até lá, não é? E você pode passar essa perspectiva também para os seus atletas, né, para os seus aprendizes. Eu acho que tem um modelo que é muito interessante, quando você, por exemplo, coloca equipes até do alto nível de exigência para que eles vejam como esses atletas jogam. Teve um tempo lá, quando eu atuava na preparação física, né, inclusive a Paula fazia parte do grupo, que era uma equipe aqui em Campinas. Antes de todo o treino, eu colocava, naquele tempo a gente tinha fitas de vídeo ainda, né? A gente tinha a gente não tinha DVD, né? Você tinha as fitas de vídeo e tinha aquele famoso G9 da Gradiente, né? A gente tinha uma TVzinha lá, eu colocava o equipamento do vídeo e nós víamos os jogos, situações e jogos da NBA. Então, aquilo motivava muito as meninas, elas viam a turma enterrando, fazendo aqueles movimentos maravilhosos, enfim. Entrar em contato com um modelo bem-sucedido, eu creio que motiva muito quem vai fazer algo que permita essa pessoa chegar até lá.
O Michael Jordan deu uma declaração uma vez muito interessante. Foi uma reportagem da Folha de São Paulo, tinha uma folha só dele, uma página só dele. Foi no ano que a gente foi lá para o Pan-Americano de Cuba. Lembro disso até hoje. Um repórter pergunta para ele, né? Como é que você entra na quadra e faz essas coisas espetaculares, né? Sendo que você faz coisas muito diferentes e você faz sempre com muita energia, né? O que leva você a fazer isso? Ele disse que o que o motivava era saber que quem assistia o jogo na plateia sabia que nunca poderia fazer o que ele faz. Então, ele tinha um compromisso com essa pessoa que ia assisti-lo, de fazer cada vez melhor para que ela se motivasse de novo a ir para lá para ver algo diferente que ele iria fazer, que era o imprevisível, né? E realmente ele respondeu a isso com muita propriedade. Esse jogo da imprevisibilidade, que eu digo que é um jogo do que não é conhecido, prepara a mente do sujeito para enfrentar esse tipo de estrutura que ele desconhece, não é? Hoje eu atendo pessoas, né? Enfim, eu ajudo pessoas dentro de um consultório a terem uma performance melhor nas suas atividades, e cada sessão que a gente faz com os mesmos sujeitos são muito diferentes. Então, eu nunca entro com um protocolo de perguntas que eu vou fazer, eu vou interagir com o fenômeno que ele me trouxer. Eu creio que isso é muito significativo, de fazer com que os aprendizes eles possam interagir com o fenômeno como ele está acontecendo. É o que muitos técnicos chamam hoje da necessidade de ler o jogo, não é? O que está acontecendo aqui na minha frente? Qual que é o sistema de defensiva que esse grupo está usando que eu não estou identificando? Então, compreender isso é fundamental, mas ele só vai compreender a partir desses elementos que se organizam na mente dele e que o técnico vai ajudar a construir. Não adianta ele decorar, quando uma pessoa estiver aqui na frente, duas lá, isso possivelmente é uma defensiva zona 2-2-1, 1-2-2, 1-3-1, seja o que for. 1-1-3, não sei. Não é? Por quê? Porque o jogo ele é muito dinâmico. É muito difícil nós lidarmos com o jogo do basquete como algo sendo altamente estruturado, porque o jogo ele se faz e se desfaz a todo momento. Não é? Então, essas compreensões de movimentos talvez passem por princípios primeiros, onde eles sejam mais importantes do que compreender e memorizar situações de jogo. Bem no começo da minha ação como preparador físico, eu gostava muito e gosto muito de assistir treinos. A gente aprende muito vendo o treino de outro treinador. Não assim como a atividade que ele vai passar, mas o que está acontecendo naquele imenso caldeirão de fenômenos pedagógicos ali. E como é a ação do treinador e como é a resposta do atleta ou do aprendiz. Por muitas vezes, eu percebi o seguinte, vou dar um exemplo aqui que aconteceu num jogo. O técnico pediu tempo, eu era o scoutista, né? Ficava lá do lado anotando bandeja certa, bandeja errada, enfim, todas aquelas coisas. E o técnico, né, orientou, não, esse vai para cá, aquele vai para lá, fez um monte de linha naquela prancheta maravilhosa, usou aquela caneta de uma forma incrivelmente brilhante e dinâmica. E aí, quando acabou o tempo do técnico, né, o pessoal foi embora, e a última pessoa que ficou lá falou, mas por favor, professor, quem sou eu nisso tudo aí? Né? Ou seja, tudo aquilo que foi organizado pelo treinador, né, não foi comunicado adequadamente para quem estava ouvindo. Né? Então, compreender aquilo espacialmente para a pessoa estava muito complicado. Talvez ela não soubesse ler aquilo que estava sendo comunicado a ela. Então, talvez o mais importante sejam as comunicações de princípios de ação. O que nós devemos buscar fazer aqui? Do que propriamente faça isso. O faça isso é a diretividade. O faça isso é a memorização de uma ação. Um outro exemplo, né, esse jogo eu estava assistindo na televisão. Eu gosto muito de ouvir tempo do técnico em jogos. A gente aprende muito. Né? Que aquele tempo, né, disponível é muito pouco para o técnico falar tudo que ele deseja, os jogadores, enfim. Foi um jogo que ocorreu no Parque Antártica, eu acho que foi entre o Pinheiros e o Palmeiras. Foi há muito tempo atrás, do adulto. Né? O jogo do adulto. E aí, um técnico dos dois lados, acho que foi o técnico do Pinheiros, não lembro quem era, né? A situação foi bem interessante. O pessoal parou o jogo, os jogadores foram lá para o tempo do técnico, ele fez todas as explicações, era uma jogada de final de jogo, né? Aquela jogada
se a gente fizer empata, se a gente não fizer a gente perde, né? Carregada de emoção, enfim. O jogo, né, foi ser reiniciado. Então, o desenho da jogada foi todo feito para acontecer de um lado da quadra. Quando o jogo foi para ser reiniciado, o árbitro foi para o outro lado, foi para outra metade, né? E aí a gente ficou nítido que o jogador que ia repor a bola no jogo, ele ficou perdido porque ele não soube fazer a parte espelho daquele movimento todo. Ou seja, o que eu faço agora, né? O jogador ia sair à minha direita, mas agora vai ser à minha esquerda. Para quem que eu passo? Enfim, ele se confundiu totalmente. Por quê? Ele memorizou a figura, ele não sabia qual era o princípio da ação. Então, eu creio que nessa dimensão que a gente fala sobre situações de problema, quando acontece isso, quais são os princípios básicos que nós devemos respeitar? Né? O que nós podemos fazer aqui? E aí entender como que os jogadores vão agir com esses princípios mediante a situação problema. Por isso que o imprevisível é importante. Na verdade, é para vivenciar os princípios e não os movimentos memorizados. Né? Perfeito. Lu, você quer fazer uma pergunta? Você soltou o microfone aí? Eu soltou, mas eu faço. Eu já estava pensando numa coisa. Boa noite, Hermes. Prazer em conhecê-lo. Boa noite. Ótimas suas palavras e orientações. O pessoal, algumas linhas falam que o inconsciente se comunicam. Eu não sei se você tem alguma coisa para falar nisso, porque muitos dos técnicos, às vezes, a gente pega, inventa alguma coisinha, não fala realmente a verdade para o atleta, para tentar conseguir alguma coisa, mas, na verdade, não acredita naquilo. Então, essa parte de dizer que os inconscientes se comunicam, eu queria tentar, se você sabe dizer alguma coisa sobre isso para a gente. Você fala sobre as pessoas se entenderem sem se falar em jogo. Ou você, de repente, o atleta vem e pergunta, né? Eu estou bom nisso? Vamos pôr uma coisa muito assim simples. E, de repente, você pode falar, você pode falar a verdade que ele não está no momento e dar o caminho para ele. Mas existe muitos que podem falar, não, você é bom nisso e tal, para fazê-lo acreditar, mas, na verdade, você não pensa aquilo. Legal. Isso é bem interessante que você está colocando, viu, Luciana? Grato pela pergunta. Eu tenho um princípio também, que a gente nunca deve dar um feedback que não seja autêntico, não é? Se você está vendo algo e você, de uma forma adequada, elegante, lembrando daquele princípiozinho lá, nós não devemos desafiar a concepção que o sujeito faz dele mesmo através de uma colocação que seja humilhante, que seja destruidora daquela concepção do sujeito. Não é? Tem uma forma de dar feedback que eu gosto muito, não é? Que eu busco, obviamente, quando eu estou dentro de uma atividade, praticá-la, que é a seguinte. É muito interessante você mostrar para a pessoa o que ela fez. Né? Olha, eu percebo que você faz isso. Você evidenciar o comportamento que é observável por todos, sem interpretação. Por exemplo, quando alguém erra uma bandeja, não tem como você falar, nossa, você quase acertou a bandeja. Não, a bola não entrou no cesto. Não é? Mas você pode falar sobre os movimentos de uma forma educada, uma forma bacana. Então, você aponta o que foi observado por todos. Num outro momento, você pode falar, e eu também gostaria que você fizesse assim. Não é? Então, você fala sobre um comportamento, né, e é um fato que acontece que a pessoa fez aquilo lá, sem interpretação e sem julgamento. Num segundo momento, e eu gostaria que você fizesse assim também, não é? Para você agregar uma observação, algo que seja interessante àquele movimento, por exemplo, que não foi adequado. Mas é importante dar feedbacks positivos também, quando as pessoas fazem coisas boas, não é? Porque nós construímos as crenças de capacidade através de feedbacks positivos ou quando as pessoas notam que elas fizeram algo correto e elas vão buscar repetir aquilo que é correto. Então, você também pode dar o seu feedback para aquele movimento que é positivo para o sujeito, não é? Ou seja, olha, eu percebi que você fez isso e realmente você fez muito bem aquilo lá. Que tal, num outro momento, você fazer com um outro tipo de movimento mais criativo, interessante, enfim. Então, você sempre está oferecendo um retorno àquilo que o sujeito está fazendo, né? De uma forma segura, de uma forma que você não cria uma realidade que não existe para o sujeito, e você está ajudando essa pessoa a lidar também
com o erro e o acerto, o fracasso e o sucesso. Isso é muito importante para o jogo, não é? Mas você lida de uma forma produtiva e construtiva, e não de uma forma judiciosa, que pode cair naquilo que a gente falou sobre as intervenções que são desativadoras de inteligências. Tá bem? Obrigada, ótimo. Tá bem. Mas alguém, podemos ir encerrando aqui, que eu queria pelo menos, né, mais 6 minutos aí aproveitar. Mas alguém tem alguma pergunta? O senhor ia falar alguma coisa, professor? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia falar sobre isso aí, a inteligência interpessoal agindo, né? Os relacionamentos produtivos e construtivos no ambiente de trabalho. Eu acho muito importante isso. O que constitui a força de um sistema são os relacionamentos entre os membros do sistema. Então, quanto mais a gente nutre esses relacionamentos, mais o grupo ele se sente forte, as pessoas se sentem úteis umas para as outras. Eu sempre dou um exemplo que é um exemplo primeiro negativo, que é a equipe do Real Madrid, acho que de 2004, 2006, não me lembro muito bem, que tinha lá os Galácticos, né, os jogadores mais caros do mundo, o time mais caro do mundo. E foi um ano em que eles não ganharam nenhum campeonato sequer, né? E depois os relatos foram acontecendo, muitas pessoas falaram que eles tinham um ego enorme, eles se preocupavam muito mais em eles aparecerem, cada um individualmente, do próprio grupo. E naquele mesmo tempo, a gente teve um ano que o Santos, né, com a equipe que era o Robinho, chegando para o mundo do futebol, ele, o Diego, era um time que o Leão dirigia. Foi um time que no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, eles foram o 8º colocado, né, naquela fase da temporada normal, depois era um sistema de playoff, iam jogar contra o primeiro, eles ganharam do primeiro e ganharam outro jogo e foram campeões. Por quê? Porque era um time que jogava por uma causa comum, não é? Então, brotar esse sentimento em equipes que agem coletivamente é muito importante. Então, eu penso que os grandes técnicos, além de serem grandes líderes, eles se relacionam bem com as pessoas, não porque são amigas delas, mas porque sabem orientar as pessoas para os objetivos daquele sistema em funcionamento, não é? Então, talvez essa potência da inteligência interpessoal ela seja muito sentida nesses instantes aí. Perfeito. Muitíssimo obrigado, professor, pela sua participação. A gente fica prazer, cara. Nossa. Bem contente de tê-lo aqui. Até vou te fazer um próximo convite. Nós estamos mergulhando agora nas inteligências múltiplas no Mind Wolves. Se o senhor puder aparecer um dia, eu vou te mandar uns links. O dia que você puder, tá? Para esclarecer talvez alguma coisa com as psicólogas, né? Aqui do Mind. Vamos lá. Eu ia ficar bem contente assim de ter você pelo menos mais uma vez aí com a gente. E desculpa se eu estou abusando. Imagina, estou à disposição. Para mim isso é um prazer, antes de tudo. Não vejo o tempo passar quando eu estou nesse tipo de atividade. Muito bom. Muito bom. Brigadaço. Foi mais um Ouça aí com Hermes Balbino. Sem palavras, viu, professor? Muito obrigado. Fico lisonjeado. Gratidão a todos. Desejo toda paz e sucesso, né? Como é que é no fim ali da sua apresentação? Saúde e paz. E que nós possamos viver um mundo melhor, né? Que eu acho que nós temos essa ferramentinha aí do esporte que, com uma boa orientação, torna o mundo, com certeza, é uma ferramenta importante para tornar o mundo melhor, né? Com certeza. Gratidão, viu, Davi? Grato aí, seu movimento é espetacular, cara. Espero que ele se amplie cada vez mais. Muito obrigado e você vai ser sempre bem-vindo, com certeza. Tá ótimo, gratidão. Valeu, gratidão pessoal. Tamo junto, Até mais. Valeu.